A explosão ecoou pelas ruas estreitas de Alfama, em Lisboa, quando o carro do chefe da máfia, conhecido como o Velho Lobo, voou pelos ares em chamas, matando-o instantaneamente e deixando um rastro de caos que paralisou a cidade. Miguel, que havia plantado a bomba para se vingar de anos de extorsão contra sua família, viu um jovem desconhecido ser arremessado para longe, ferido mas vivo, e num impulso inexplicável, arrastou-o para o seu carro, salvando-o da polícia que chegava. Horas depois, no hospital, o estranho acordou e sussurrou um obrigado que mudaria tudo, revelando-se como Tiago, um turista inocente pego no fogo cruzado, ou assim Miguel acreditou, sem saber que aquela salvação o colocaria no centro de uma armadilha mortal. Miguel não conseguia tirar os olhos de Tiago enquanto o jovem se recuperava no quarto improvisado de sua casa em Bairro Alto. Aos 28 anos, Miguel era um homem endurecido pela vida, filho de um pescador falecido e de uma mãe conservadora que ainda chorava a perda do marido para as dívidas com a máfia. Ele havia crescido nas sombras da criminalidade lisboeta. Seu corpo atlético, marcado por tatuagens discretas que contavam histórias de lutas passadas, contrastava com a fragilidade aparente de Tiago, um rapaz de 25 anos com cabelos loiros que pareciam captar a luz do sol poente filtrada pelas janelas antigas. "Por que me salvou?" perguntou Tiago com voz rouca, os olhos azuis fixos nos de Miguel, criando uma conexão imediata que o pegou de surpresa. Miguel hesitou, murmurando algo sobre instinto, mas no fundo sentia uma atração inexplicável, algo que ia além da piedade, uma faísca que ameaçava incendiar sua vida já complicada. Enquanto os dias passavam, Miguel cuidava de Tiago, escondendo-o da polícia que investigava o atentado. A mãe de Miguel, Dona Isabel, uma mulher de 55 anos devota à igreja e aos valores tradicionais portugueses, olhava com desconfiança para o estranho em sua casa. "Quem é esse rapaz, filho? Ele não é daqui, e você sabe que não podemos nos envolver com problemas alheios", dizia ela, cruzando os braços sobre o avental florido. Miguel ignorava os avisos, fascinado pela história que Tiago contava, um estudante de arte de Porto que viera a Lisboa para um estágio, pego acidentalmente na explosão. Mas à noite, quando Tiago dormia, Miguel lutava com seus demónios internos. Ele sempre soubera de sua atração por homens, mas em uma sociedade onde o casamento gay era legal mas as famílias católicas ainda sussurravam julgamentos, ele havia enterrado esses sentimentos. Agora, com Tiago ali, vulnerável e grato, o conflito explodia em sua mente: seria certo se aproximar, ou isso o tornaria ainda mais vulnerável? A tensão aumentava à medida que notícias sobre o atentado dominavam os jornais. O Velho Lobo, cujo império de contrabando e extorsão controlava metade dos bares e hotéis da cidade, deixara um vácuo de poder que atraía rivais. Miguel, que trabalhara como bartender em um dos estabelecimentos do mafioso para reunir informações, agora temia retaliações. "Você precisa ir embora logo", disse ele a Tiago uma noite, enquanto preparava um chá de ervas. Tiago, já mais forte, tocou sua mão, enviando um arrepio por seu corpo. "Eu devo minha vida a você, Miguel. Deixe-me ficar um pouco mais." Aquela proximidade era perigosa. Miguel sentia o coração acelerar, mas também o peso da culpa por ter matado um homem, mesmo que fosse um monstro. Ele não contara a ninguém sobre o ato, mas o segredo o corroía, especialmente quando via o olhar inocente de Tiago. Dias viraram semanas, e a atração mútua crescia em silêncios compartilhados. Uma tarde, enquanto caminhavam disfarçados pelas ruas de Chiado, Tiago confessou: "Em Porto, minha família é rígida. Meu pai é militar reformado, e eles nunca aceitariam." "Bem, você sabe." Miguel assentiu, compreendendo o subtexto. Ele próprio havia sofrido com as expectativas familiares. Dona Isabel sonhava com netos, com uma nora devota, e qualquer desvio seria visto como traição. "Aqui em Lisboa, as coisas são diferentes, mas não tanto", respondeu Miguel, sentindo o peito apertar. Eles pararam em uma praça, e Tiago se aproximou, seus lábios quase se tocando em um beijo impulsivo que Miguel interrompeu, olhando ao redor com paranoia. "Não aqui. É perigoso." Mas o desejo estava plantado, e com ele, as sementes de um conflito maior. À noite, Miguel recebia ligações anônimas, vozes sussurrando ameaças. Ele sabia que os aliados do Velho Lobo caçavam, e esconder Tiago complicava tudo. Em um momento de fraqueza, ele confidenciou parte da verdade: "Eu não sou um herói. Eu causei aquela explosão." Tiago ficou em choque, mas em vez de fugir, abraçou: "Você me salvou. Isso é o que importa." Aquela aceitação alimentava a ilusão de Miguel, mas no fundo, ele questionava: e se Tiago fosse uma isca? A paranoia crescia, misturada ao amor nascente. Dona Isabel, percebendo a intimidade, confrontou-o: "Isso não é certo, Miguel. Deus não aprova." As palavras ecoavam como um julgamento social, ampliando o abismo interno. Miguel se via dividido entre o dever familiar e o desejo pessoal, pagando o preço da solidão emocional. A trama se complicava quando o antigo amigo de Miguel, Rui, um detetive corrupto, apareceu à porta.
Ouvi rumores sobre você e o atentado. E quem é esse loiro? Miguel mentiu, mas Rui sorriu maliciosamente. Cuidado, amigo. Há olhos em todos os lugares. Tiago, ouvindo a conversa, mostrou medo genuíno, mas Miguel notou algo estranho em seu olhar, uma hesitação que plantou a primeira dúvida. Enquanto isso, a sociedade lisboeta fervilhava com protestos contra a criminalidade, e Miguel se via como um hipócrita, lutando contra a máfia, mas agora enredado em segredos que poderiam destruir sua família. O amor por Tiago o impulsionava, mas o custo era alto: isolamento, mentiras e o medo constante de traição. No fim daquela semana, eles compartilharam um momento de intimidade emocional, conversando sobre sonhos frustrados. Tiago falava de sua arte, de quadros que retratavam liberdade, enquanto Miguel confessava sua raiva contra o sistema que o oprimia. Eu quero ser livre, mas aqui, ser quem sou é uma batalha, disse Miguel. Tiago tocou seu rosto. Então lute comigo. Mas ao dormir, Miguel sonhou com explosões e traições, acordando suado. O que inicial, a salvação impulsiva, agora se revelava como o início de uma espiral, onde cada decisão levava a um preço maior. A tensão social pesava, em uma Portugal moderna, mas ainda conservadora em núcleos familiares, seu relacionamento era um ato de rebelião. E assim, o primeiro capítulo de sua história se fechava com Miguel questionando se valia a pena o risco. A dúvida de Miguel se intensificava à medida que Tiago se integrava mais à sua vida. Uma manhã, enquanto Dona Isabel preparava o pequeno almoço, ela encontrou os dois rindo juntos na cozinha, e seu rosto endureceu. Miguel, precisamos falar. Sozinhos. No quintal, ela explodiu: esse rapaz não é para você. Ele é um estranho, e o jeito que vocês se olham é pecaminoso. Pense na sua irmã, na família. Miguel sentiu o golpe. Sua irmã mais nova, Ana, de 22 anos, estudava em Coimbra e dependia dele financeiramente. Qualquer escândalo poderia arruinar tudo. Mãe, é só amizade, mentiu ele, mas as palavras soavam falsas. O conflito familiar era palpável, e quando as pressões sociais de uma sociedade onde o orgulho gay era celebrado em paradas, mas condenado em lares tradicionais. Tiago, percebendo a tensão, sugeriu uma saída: vamos para Porto. Lá eu tenho contatos, podemos recomeçar. Miguel hesitou, mas a ideia de fugir o atraía. Eles pegaram o trem, deixando Lisboa para trás, mas durante a viagem, Miguel notou Tiago checando o telefone obsessivamente. É só família, explicou Tiago, mas Miguel sentiu um frio na espinha. Em Porto, eles se hospedaram em um pequeno apartamento de Tiago, um lugar cheio de telas e pincéis que revelavam sua alma artística. Lá, longe dos olhos de Dona Isabel, a atração se consumou em conversas profundas e toques hesitantes, sem cruzar linhas físicas, mas carregados de emoção. Você me faz sentir vivo, confessou Tiago, e Miguel, pela primeira vez, permitiu-se sonhar com um futuro juntos. Mas a realidade batia à porta. Notícias de Lisboa chegavam: a polícia havia encontrado evidências ligando Miguel ao atentado, e Rui o alertara por mensagem. Eles sabem sobre você e o loiro. Cuidado. Miguel confrontou Tiago: há algo que você não me diz. Tiago negou, mas seus olhos desviaram, plantando mais sementes de desconfiança. Enquanto isso, em Porto, Tiago apresentou Miguel a seus amigos, um grupo de artistas liberais que celebravam a diversidade. Pela primeira vez, Miguel se sentiu aceito, mas o contraste com sua família o atormentava. Ligou para Dona Isabel, que chorava: volte para casa, filho. Isso não é você. O dilema moral o consumia: trair as raízes por amor, ou sacrificar a felicidade pela aprovação familiar. A trama ganhava camadas quando Miguel descobriu um antigo diário de Tiago, escondido em uma gaveta. Nele, entradas sobre missão e alvo, que Tiago explicou como ideias para um romance. Miguel quis acreditar, mas a paranoia crescia. Uma noite, eles foram a um bar gay em Porto, onde a música alta e os casais dançando o fizeram questionar sua identidade. Eu sempre escondi isso, admitiu Miguel a Tiago. Mas com você, eu quero ser honesto. Tiago sorriu, mas no banheiro, Miguel ouviu uma conversa sussurrada ao telefone: estou perto. Ele confia em mim. O coração de Miguel parou: seria traição. Ele confrontou Tiago, que negou veementemente, atribuindo a um amigo ciumento. Mas o dano estava feito, a confiança abalada. De volta ao apartamento, a discussão escalou. Você me salvou, mas agora duvida de mim, gritou Tiago. Miguel rebateu: eu matei um homem por justiça, e agora sinto que estou sendo punido. As palavras revelavam o peso ético: seu ato de vingança, embora justificado contra a máfia, o tornava cúmplice de violência, questionando sua moral. Tiago, em lágrimas, confessou parte de sua verdade: minha família me deserdou quando soube que sou gay. Por isso vim para Lisboa.
Miguel o abraçou, mas o abraço era tenso, cheio de dúvidas. A sociedade portuguesa, com suas leis progressistas mas raízes católicas, espelhava seu conflito, liberdade legal versus aceitação social. Enquanto isso, em Lisboa, Dona Isabel recebia visitas da polícia. Ela ligou para Miguel, suplicando: volte, antes que seja tarde. Ele recusou, mas o custo emocional era imenso, isolamento da família, medo constante. Em Porto, rivais da máfia rastreavam Miguel, e uma tentativa de assalto os forçou a fugir para as ruas antigas do Ribeira. Lá, escondidos em um beco, Tiago salvou Miguel de um agressor, invertendo os papéis. Agora estamos quites, disse Tiago, e Miguel, grato, beijou pela primeira vez, um beijo cheio de paixão e desespero. Mas o ato os expôs a olhares curiosos, reforçando o estigma social. A alta tensão culminava quando Rui apareceu em Porto, revelando: o loiro não é quem diz ser. Ele tem conexões. Miguel negou, mas as palavras ecoavam. Ele começou a investigar secretamente, descobrindo que Tiago havia mentido sobre seu estágio. O conflito interno o dilacerava, amor versus sobrevivência. Tiago, sentindo a distância, confrontou: se não confia em mim, termine isso. Miguel não conseguiu, preso na teia de emoções. O preço da salvação inicial agora se manifestava em paranoia e solidão, enquanto o amor os unia e dividia. A narrativa acelerava, com decisões que levariam a confrontos maiores. A revelação veio como um soco quando Miguel, vasculhando o telefone de Tiago enquanto ele dormia, encontrou mensagens criptografadas para um contato chamado comando. Alvo engajado. Aguardando ordem para extrair, lia-se. O coração de Miguel afundou. Tiago não era um inocente, mas um agente infiltrado, talvez da polícia ou de uma agência secreta, enviado para desmantelar redes criminosas, e Miguel era o alvo. Ele confrontou Tiago ao amanhecer, arma em punho, tremendo de raiva e dor. Você me usou. Tudo isso foi uma mentira. Tiago, olhos cheios de lágrimas, negou no início, mas cedeu: não era para ser assim. Eu fui enviado para investigar o atentado, mas me apaixonei por você. A traição cortava fundo, misturando amor e ódio em um vórtice emocional. Eles fugiram para o interior, para uma casa isolada em Douro, onde vinhedos se estendiam como veias da terra. Lá, longe da agitação urbana, o confronto se aprofundava. Tiago explicou: agente da PJ, polícia judiciária, infiltrado na máfia há meses, ele estava no carro do velho lobo como informante quando a bomba explodiu. Sua salvação me deu a chance perfeita para me aproximar, admitiu, mas jurou que os sentimentos eram reais. Miguel, devastado, questionava tudo: e minha família? Você os usaria contra mim? O dilema moral era excruciante. Tiago havia traído sua missão por amor, mas o dano à confiança de Miguel era irreparável. A sociedade, com suas leis contra a corrupção, agora os colocava como inimigos. Dona Isabel, informada por Rui, viajou para Douro, irrompendo na casa com fúria materna. Você trouxe um espião para nossa família. Como pôde? Ela confrontou Tiago: saia daqui, seu impostor. Miguel defendeu-o instintivamente, revelando sua orientação: mãe, eu o amo. As palavras chocaram Dona Isabel, que chorou: isso é contra tudo que te ensinei. Deus, a igreja. O que dirão os vizinhos? O conflito familiar explodia, destacando as pressões sociais em Portugal rural, onde tradições pesavam mais que leis modernas. Miguel se via forçado a escolher: família ou amor, lealdade ou verdade. Enquanto isso, rivais da máfia os rastreavam, forçando uma aliança improvável. Tiago usou suas conexões para proteção, mas Miguel recusava: não confio mais em você. Uma emboscada os pegou de surpresa, tiros ecoaram pelos vinhedos, e Tiago levou um ferimento para salvar Miguel novamente. No hospital local, Miguel velava por ele, o coração dividido. Por que continua-me salvando? Perguntou. Tiago sussurrou: porque o amor não era parte do plano, mas se tornou tudo. Mas a dúvida persistia: era genuíno ou manipulação? O preço da traição se manifestava em feridas físicas e emocionais. De volta à casa, Dona Isabel tentou reconciliar: filho, volte para Lisboa. Deixe isso para trás. Mas Miguel resistia, confrontando suas próprias escolhas: matar o mafioso fora justiça ou vingança egoísta. Tiago, recuperando-se, confessou mais: eu poderia tê-lo prendido no início, mas não quis. Essa revelação ampliava o debate ético: lealdade profissional versus pessoal. Amigos de Tiago, agentes, pressionavam por sua extração, enquanto Rui, corrupto, vendia informações aos mafiosos por ganho próprio. Miguel se via no centro de uma rede de traições. A tensão atingia o pico em uma reunião secreta com Rui, que revelou: Tiago foi enviado para te destruir, mas agora ele é o traidor.
Miguel, furioso, atacou Rui, mas parou, percebendo o ciclo de violência. Ele confrontou Tiago novamente: escolha, sua agência ou nós. Tiago hesitou, o conflito interno visível, carreira versus coração. Dona Isabel, testemunhando, suavizou: se isso te faz feliz, filho. Mas o preço é alto. O aceitamento parcial era um passo, mas o estigma social permanecia. No auge da crise, eles escaparam para Lisboa, onde Miguel planejava se entregar à polícia para limpar o nome, mas Tiago o impediu, a uma saída. Confia em mim. A ironia era cruel, confiança era o que faltava. O amor os unia, mas as decisões erradas acumulavam danos, isolamento, feridas, perdas. A narrativa acelerava para o clímax, com Miguel questionando se o amor valia a destruição mútua. De volta a Lisboa, o cerco se fechava. A PJ, alertada pela hesitação de Tiago, enviou agentes para capturá-los. Miguel e Tiago se esconderam em um sótão em Moraria, onde fados ecoavam pelas ruas, simbolizando sua dor. Eu traí minha agência por você, disse Tiago, mostrando documentos falsos para fugirem. Mas Miguel duvidava, e se isso for outra armadilha? O conflito psicológico era intenso, Miguel lutava com paranoia, enquanto Tiago combatia a culpa por sua dupla vida. A sociedade o julgava indiretamente, notícias sobre corrupção policial misturadas a debates sobre direitos LGBT ampliavam o isolamento. Dona Isabel, agora aliada relutante, ajudava com suprimentos. Eu não entendo, mas te amo, filho, confessou ela, marcando uma evolução, do julgamento à aceitação forçada. Mas Ana, a irmã, ligava furiosa: você destruiu nossa família com isso. O impacto familiar era devastador, destacando como escolhas pessoais afetavam entes queridos. Miguel se sentia um monstro, pagando o preço da autenticidade com alienação. Tiago, por sua vez, perdia sua carreira: eu era um agente exemplar, agora sou um fugitivo. O sacrifício mútuo intensificava o drama. Uma traição final veio de Rui, que os vendeu aos mafiosos remanescentes. Uma invasão ao sótão resultou em luta feroz. Miguel matou um atacante em defesa, revivendo o trauma da bomba. Tiago, ferido novamente, murmurou: valeu a pena. Mas Miguel chorava: não, se te perder. Eles fugiram para o Tejo, onde um barco os esperava, cortesia de contatos de Tiago. No rio, sob a ponte Vasco da Gama, eles confrontaram verdades: eu te destruí, disse Tiago. Miguel rebateu: nós nos salvamos mutuamente. O debate ético surgia: amor como redenção ou destruição. Em segurança temporária em Setúbal, eles planejavam o próximo passo. Dona Isabel se juntou, trazendo notícias: a PJ investigava Rui por corrupção. Talvez haja justiça, disse ela. Mas o custo era visível: saúde debilitada de Dona Isabel pelo estresse, carreira perdida de Tiago, reputação manchada de Miguel. A pressão social culminava em olhares hostis de vizinhos, sussurrando sobre aqueles dois. Miguel questionava: vá lutar contra o mundo? Tiago respondia: sim, se for juntos. Mas dúvidas persistiam, alimentando tensão. O clímax se aproximava com uma reunião arriscada. Tiago contatou sua agência para negociar imunidade. Eu entrego provas contra a máfia, em troca de liberdade. Miguel concordou relutante, mas temia traição. No encontro, em um café em Belém, agentes cercaram, e Tiago hesitou, escolhendo Miguel sobre o dever. Uma fuga dramática seguiu, com tiros e perseguição pelas ruas. Eles escaparam, mas o preço era alto, Tiago baleado gravemente. No hospital, Miguel velava, prometendo: eu te perdoo. A foda interna de Miguel, raiva versus amor, atingia o ápice. Recuperando-se, Tiago confessou tudo: minha missão era te prender, mas você me mudou. Miguel, tocado, aceitava, mas o dano emocional permanecia. Dona Isabel, visitando, abençoava-os timidamente: que Deus os proteja. O aceitamento familiar era uma vitória amarga, conquistada por sofrimento. A narrativa construía para o final, com decisões que questionavam moralidade, traição justificada por amor. A resolução veio em uma casa segura no Alentejo, onde campos dourados ofereciam paz ilusória. Miguel e Tiago, agora unidos por cicatrizes, reconstruíam sua vida. Tiago abandonara a agência definitivamente, tornando-se artista em tempo integral, enquanto Miguel trabalhava em vinhedos, longe da criminalidade. Mas fantasmas persistiam, ligações anônimas, sombras da máfia. Dona Isabel visitava, trazendo Ana, que aos poucos aceitava: se te faz feliz, irmão. O processo de cura familiar era lento, marcado por discussões sobre tradição versus modernidade. A sociedade portuguesa, em transição, espelhava sua jornada, progresso com resistências. No entanto, o amor deles era testado diariamente. Miguel lutava com confiança:
e se você me trair de novo? Tiago provava lealdade com ações, mas o trauma deixava marcas. Uma noite, sob estrelas, eles conversaram sobre o início. Sua salvação me destruiu e me salvou, disse Tiago. Miguel assentiu, o mesmo para mim. O equilíbrio entre dano e redenção era o cerne do drama, questionando escolhas éticas. Rivais finais da máfia atacaram, forçando um confronto definitivo. Miguel e Tiago, juntos, os neutralizaram, com a ajuda da PJ, ironia cruel. No aftermath, eles se casaram em uma cerimônia discreta, desafiando normas. Dona Isabel chorou de emoção mista, simbolizando aceitação. Mas o custo total era imenso: amigos perdidos, carreiras arruinadas, feridas emocionais. A narrativa culminava em reflexão: amor conquistado por traição, salvação por destruição. Tiago pintava um quadro deles, capturando a essência, resiliência em meio ao caos. Anos depois, em paz relativa, Miguel olhava para trás: valeu o preço. Tiago sorria: sim. Mas o leitor é deixado com a dúvida. Foi certo priorizar o humor sobre a lealdade, ou as traições iniciais tornaram tudo uma ilusão?